Fala galera, e aí pessoal, beleza? Vamos aí para mais uma aula de história. Hoje vamos falar um pouquinho de novo a respeito da Guerra Fria, né? Vamos falar sobre alguns elementos importantes da União Soviética. Vou chamar essa aula de instrumentos, né? Então nós temos aí alguns instrumentos importantes da União Soviética que ela vai usar durante a Guerra Fria. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhando aí. A primeira coisa que a gente vai falar é a KGB, né? A KGB foi a famosa, né? O Comitê Famoso de Espionagem Soviético, né? Ela foi muito importante durante a Guerra Fria porque ela vai ter o mesmo papel de espionagem que a CIA, a Central Intelligence Agency dos Estados Unidos, vai ter, né? Que é uma agência de inteligência, uma agência de espionagem durante a Guerra Fria. Né? A sigla, né, em russo, KGB, significa Comitê Extraordinário Russo para Combate à Contra-Revolução e Sabotagem. Né? Então, ela vai passar por uma trajetória de transformações aí, né? Então, antes dela existiam a Tcheca, né? A OGPU e a NKVD, né? Então, cada agência com a sua característica. Mas a mais famosa, mais importante, foi a KGB, né? A KGB, ela vai, e aí aquelas histórias que a gente vê em filmes de espionagem, contra-espionagem, agentes secretos e tudo mais, ela de fato se cumpre em algumas trajetórias históricas da KGB. Né? Então, a União Soviética vai se utilizar muito da KGB para esse tipo de agências. Né? Ela era separada, ela era dividida em 20 diretórios em todo o território soviético. Né? Esses 20 diretórios, então você compunha aí como 20 escritórios em que a KGB usava para exercer as suas atividades de inteligência e espionagem. Né? É incrível os números da KGB. Quando a gente olha os números, ela tinha dentro do território do bloco soviético, ela tinha mais de 200 mil agentes, né, dentro da União Soviética. E em todo o mundo ela tinha 480 mil agentes. Né? E então, assim, agentes secretos, cargos executivos, né, e tudo mais. Então, assim, era muito grande, né, o instrumento da KGB. Né? Tanto é que na década de 1960, né, o grande chefe da KGB, Yuri Andropov, ele vai se tornar um dos principais chefes da União Soviética. Né? Justamente porque ele exercia um poder muito grande dentro dessa grande organização que a União Soviética se utilizava. Né? Então, essa trajetória da KGB é bastante interessante nesse sentido, e é enorme, né, de fato. Aqui, uma curiosidade, então essa aqui é uma foto da sede da KGB em Moscou. Né? E é muito interessante porque é uma sede nada discreta para uma polícia secreta. Né? Então, mas é uma fotinha, inclusive, tem aí o outdoor ali, né, uma homenagem a Lenin, né, o grande líder da Revolução Russa. E outra curiosidade, né, você já deve ter visto essa figura aí em algum lugar. Né? Esse nosso camarada aqui é o camarada Putin, né? Vladimir Putin, que é presidente, o controverso presidente da Rússia hoje. E ele era agente da KGB. Né? Ele foi agente da KGB, né, militar, ligado a essa instituição que hoje não existe mais. Né? Então, depois que a Guerra Fria terminou e tudo mais, você tem a divisão da KGB em vários órgãos, né, de inteligência e tudo mais. O órgão de inteligência que hoje se usa na União Soviética é um órgão chamado FSB, né? Que seria, né, o Federal Service, né,
Desculpa, não lembro. Mas seria o Serviço Federal de Segurança, né? Mais ou menos uma polícia federal da Rússia hoje, né? Que é ligada também ao governo de Vladimir Putin, obviamente, porque ele é o presidente. Certo? Então aí algumas informações importantes para a KGB. Então, nessa disputa, nesse contexto da Guerra Fria, gente, essa questão da espionagem foi muito importante, né? E a KGB vai ser um instrumento utilizado pela União Soviética. Do outro lado, do lado dos Estados Unidos, nós temos a utilização da CIA, né, que existe ainda hoje, que também vai ter várias intervenções no mundo todo. Tá? O que a KGB fez, gente? Ela fez, por exemplo, intervenções como assassinatos, perseguições, descobertas e roubos de tecnologia. Em todo o mundo, os agentes foram responsáveis. Né? Então, muitas vezes a gente vê os filmes de espionagem e, de fato, isso que acontecia. Por exemplo, nós temos alguns registros de documentos que foram roubados para construir a bomba atômica, né? Foram agentes da KGB, envenenamentos de agentes traidores da KGB. Então, tudo isso que passa nos filmes, de fato, existiu, né? E aconteceu. Ok? Outro instrumento importante da União Soviética vai ser o Pacto de Varsóvia. Né? O Pacto de Varsóvia ele era um pacto que reunia vários países integrantes aí da União Soviética e foi um acordo militar. Né? Então era um acordo militar que reunia todos esses países aí. Ele foi firmado em 1955, né? Então 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Então os países integrantes da União Soviética, né, ali do leste europeu, eles integravam este Pacto de Varsóvia. Né? Ele é considerado uma resposta à criação da OTAN, né? da organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que vai ser a organização de aliança militar entre os países capitalistas dentro desse contexto da Guerra Fria. Né? Então nós temos aí os dois lados novamente. Do lado soviético, o Pacto de Varsóvia, e do lado estadunidense, a OTAN. Né? Então, o Pacto de Varsóvia é muito interessante a gente observar algumas características, né, dentro do Pacto de Varsóvia. Por exemplo, é muito interessante a gente perceber a quantia de soldados que o Pacto de Varsóvia reunia. Né? Então, todos os países integrantes do Pacto de Varsóvia eles chegavam a 20 milhões de soldados. Tá? 20 milhões. Isso era 3 vezes mais a quantia de soldados que existia no Tratado do Atlântico Norte, na OTAN. Né? Então, assim, passava para os aliados um sentimento de segurança muito grande, porque o contingente militar do Pacto de Varsóvia era enorme. Né? E é claro, quem organizava o pacto, quem era o grande mandatário dentro do pacto, era a União Soviética, né? Com inclusive o maior número de soldados, a detentora do grande poder bélico, né? Dentro desse pacto militar. Né? E é interessante a gente observar alguns artigos do Pacto de Varsóvia. Né? Por exemplo, o que ele dizia? Né? O artigo 3º dizia assim, a cooperação na manutenção da paz, a organização imediata em caso de ataque previsível. Né? Então isso é o que dizia o artigo 3º, dizendo que todos os países membros deveriam cumprir essas ideias, essas regras. Né? E o artigo 4º dizia o seguinte, que todos tinham a obrigação da defesa mútua caso um membro do pacto fosse atacado. Né? O artigo 5º ele dizia que todos os países tinham que coordenar os esforços, né, de forma conjunta para manter a organização do pacto. Então esses artigos mostram realmente a organização do Pacto de Varsóvia nesse sentido aí, ok? E aí, é claro,
Como eu já disse, né, quem organizava todo esse pacto aí, quem era o maior mandatário, era a União Soviética. Ok? Aqui nós temos também, podemos ver, um mapa, né, que mostra ali os integrantes do Pacto de Varsóvia, né, que eram os países ali do leste europeu, membros da União Soviética. Ok? E a última informação que a gente tem a respeito dos instrumentos era o Comecon, né? Que era o Conselho de Assistência Econômica Mútua, né? Que foi criado em 1949 e tinha o objetivo de ajudar esses membros do Comecon, né? De uma forma econômica, né? Então ele tinha um poder, um poder aí de sustentar economicamente os países membros da União Soviética. Novamente, quem era o mais poderoso e o detentor de muito capital era a União Soviética, né? A União Soviética detinha, por exemplo, 70% de todo o poder energético do Comecon, né? Então, assim, a União Soviética que organizava toda essa parada aí do Comecon, né? E ele, por exemplo, a gente pode resumir numa frase aqui o objetivo do Conselho, né? Trocar experiências econômicas, ampliar a assistência técnica entre si e prestar assistência mútua em matéria de matérias-primas, alimentos, máquinas, equipamentos, etc. Né? Então, você tem essa organização do Comecon aí, a partir dessa ideia, né? Também vai ser considerado uma resposta ao Plano Marshall, né? Que era o plano de assistência de empréstimos que os Estados Unidos vai fazer para a Europa Ocidental, né? Injetar dinheiro na Europa Ocidental. Então, o Comecon vai ser uma resposta meio que da União Soviética a esse Plano Marshall. Ok? Beleza, galera? Aqui novamente o mapa, né? São os mesmos países membros do Pacto de Varsóvia, são os países membros do Comecon e outros, né? Nós temos, por exemplo, que entrou um pouco depois, o Vietnã, né? Depois da Guerra do Vietnã, Cuba, né? E a própria Mongólia também na África, né? Então você tem outros países que vão entrar no Comecon depois, né? Um pouco tardiamente, depois da sua criação. Mas, em suma, era esses países do leste europeu. Beleza, galera? Lembrando que quando a União Soviética é extinta, quando ela acaba em 1991, aí nós temos o fim dessas organizações, né? Tanto do Pacto de Varsóvia, quanto do Comecon, quanto da KGB. Beleza, pessoal? Agradeço novamente a atenção de todos. Valeu, galera! E, para mais informações, aí é importante vocês pesquisarem, lerem. Beleza, gente? Valeu, galera. Até mais.